Olá, paz, tudo bem? Chegamos então na 30ª aula e no último tópico da nossa matéria de administração eclesiástica. Este quinto e último tópico, chamado A Essência da Liderança, foi baseado no livro do James Hunter, O Monge e o Executivo, uma história sobre a essência da liderança. Por que me baseei neste livro? Porque ao lê-lo algumas vezes, eu reparei que ele mostrou a essência da liderança e ele não descobriu nada, ele na verdade só mostrou o que a Bíblia já dizia sobre a essência da liderança. Então, eu estou aproveitando como ele organizou isso, tá bom? Ele trouxe uma visão otimamente bíblica, óbvio, na essência da liderança, e já nós vamos ver qual é a essência da liderança, e também mostrou, por um lado, interpessoal, na questão de recursos humanos, a parte psicológica e daí por diante, tá bom? Então, vou me basear neste último tópico da nossa matéria, na essência da liderança. Primeira coisa, olha o que Margaret Thatcher, que é a ex-primeira-ministra do Reino Unido, disse. Ela disse assim: estar no poder é como ser uma dama. Se tiver de lembrar às pessoas que você não é. É a mesma coisa, então, na liderança, tá bom? Ela está falando. Uma dama, por exemplo, ela não precisa ficar falando, olha, não fique fazendo desse jeito comigo, que eu sou uma dama, olha. Não precisa lembrar, porque a dama age como uma dama. A mesma coisa na liderança. Na liderança, a gente não precisa ficar toda hora falando, gente, eu sou o líder, gente, eu sou o líder. O líder é percebido pela sua maneira de agir já. É importante, então, tratar os outros seres humanos exatamente como gostaríamos que eles nos tratassem. Então, se eu quero que as pessoas me tratem com respeito, eu vou tratá-las com respeito. Se eu quero que as pessoas sejam cooperativas comigo, eu também vou ser cooperativo com elas. Óbvio que eu não vou fazer isso só por uma troca. Vou fazer isso, em primeiro lugar, porque eu sou um líder cristão. Eu preciso agir assim, porque eu estou imitando a Cristo. Mas ver que isso também tem vantagens de uma boa troca. Por isso, para liderar, nós devemos servir. Não foi isso que o Senhor Jesus Cristo disse? Ele não veio para ser servido, mas para servir. Não foi isso que ele fez quando ele lavou ali os pés dos seus discípulos? Se o Senhor faz isso, imagina os seus servos. Então vamos pensar nisso. Eu quero que as pessoas sirvam junto comigo o mandato de Deus, no reino de Deus. Eu estou servindo também. O servir ao próximo aumenta nossa real influência na vida das pessoas. É esse serviço que prestamos. Quanto mais temos cargos, funções, autoridade, mais nós temos que servir a essas pessoas, porque servimos para alguma coisa na vida delas, afinal de contas. Na liderança, então, é fundamental reconhecer que nós devemos trabalhar junto com as pessoas que lideramos. Por quê? Porque juntos somos mais sábios do que se trabalharmos sozinhos, e juntos é que nós vamos fazer progresso. Um grande erro de algumas lideranças é achar que tudo gira em torno de si. O grupo anda porque eu tenho tal dom, porque eu tenho tal status, porque eu tenho a situação financeira, porque eu não é juntos. O grande segredo das maiores lideranças está na equipe, nessa questão de capacidade de fazer com que as pessoas trabalhem juntas. E para isso, às vezes o líder vai tomar decisões que as pessoas não entenderão no momento, porque o líder está pensando no grupo, mas deve também a liderança ganhar a confiança dessas pessoas neste momento para que seja compreendido mais tarde. Não é só fazer, vou falar, vou fazer, porque é isso que eu acho que vai dar certo, acabou, mesmo sabendo que vai dar certo, e as pessoas todas estão contra. Quando você é uma pessoa de influência, até mesmo quando as pessoas falam, mas puxa vida, mas será? Porque as pessoas não estão enxergando alguma coisa, você ganha confiança dessas pessoas. O líder mesmo,
o líder que consegue ser influenciador para o bem dessas pessoas, vai conseguir falar, dá uma chance, vamos fazer desse jeito agora. Vai dar certo, sim, eu vou fazer. Se não der, tudo bem. Se não der, a gente faz do jeito de vocês, que vocês acham melhor, mas vamos tentar fazer assim dessa vez. Ele ganha a confiança das pessoas para que ele não venha a ser boicotado, porque o problema aí está no boicote. Tem alguns líderes que reclamam, falam, mas eu tentei fazer, Júnior, do meu jeito. As pessoas estavam contrárias, e então, porque você não ganhou a confiança. Nós temos que ganhar a confiança dessas pessoas, ao menos para não sermos boicotados por alguns, tá bom? Então, ganhe a confiança dessas pessoas. Vamos refletir, aliás, bastante sobre, eu vou chamar de terrível, tá bom? Entre aspas, a terrível responsabilidade que assumimos quando optamos para ser líderes. Júlio se chamou de terrível, é terrível num sentido de não é fácil, realmente é terrível às vezes. Eu estou usando esse termo porque muitas pessoas falam assim, puxa vida, mas tem gente que é terrível, como é difícil, é verdade, tem gente que chega num ponto, alguns líderes chegam num ponto assim de estresse tão alto, falam, nossa, tá terrível que eu estou sofrendo. Então, vamos refletir uma coisa, essa terrível responsabilidade foi optada. Júnior, mas eu fui chamado, tá? Mas eu optei por dizer sim. Vamos refletir sobre isso. E não venhamos com essas de que nós não queríamos, não, viu? Porque tem gente que faz, nem queria, mas foi o que Deus quis. Se nós aceitamos, é porque nós queríamos, sim. Nós poderíamos ter dito não. Vamos parar com esse negócio de falar, não, eu fui obrigado a... Não, não foi. Deus não... Esse negócio aí de, olha, Deus vai colocar você numa cama, vai cobrar. Esse negócio aí é tão ruim, é tão feio, ensina um Deus tão carrasco, tão estranho. Você procura ali na Bíblia, ali, mas tem um momento lá e você vai ver o contexto, é totalmente diferente. Tomar cuidado com isso, viu? Porque se nós dissemos sim, é porque nós queríamos. E Deus não vai apresentar algo já sabendo que nós não queríamos realmente. É porque ele viu ali o desejo. Então, vamos parar com essa. Mas está terrível, Júnior. Então, mas foi uma opção nossa falar sim. Parar com esse negócio de falar, mas foi que nos colocaram, me colocaram ali, então, colocaram e eu aceitei, colocaram e você aceitou. Na verdade, foi Deus quem nos pôs? Foi. Mas eu também queria estar lá, nessa terrível responsabilidade. Mesmo nós não querendo, foi Deus que colocou. Eu coloquei o não entre aspas aí só para pensar. Porque lá no fundo, quando a gente assume uma responsabilidade, é porque a gente quer sim. Ninguém tem que nada na vida. Eu tenho que aceitar porque tenho que... Não, você não tem, não. Se você está na frente, se eu estou na frente, estou na liderança, você está na liderança, é porque Deus quis. E porque eu disse sim. Nem que for um sim, lá no meu subconsciente, mas o sim já estava lá, porque Deus não vai ofertar uma coisa e fazer-nos viver uma coisa se nós não quisermos realmente. Tem gente que tenta se meter no que Deus não está mandando, é claro, mas olha para a sua vida, veja se foi isso que aconteceu com você ou realmente já tinha um sim dentro de você. Olha, se nós aceitamos a liderança, então nós optamos por ela. Vamos partir já daqui. Não, Júnior, mas foi porque só tinha eu, mas você optou por falar assim. Você optou por falar assim. Mas se não fosse eu, então você é o dono da obra? Você não é. Deus é o dono da obra. Deus dá um jeito. Deus vai dar um jeito dele. Mas só tinha eu. Não é. Você não é Cristo, você não é Jesus. Só Jesus pode salvar a humanidade. Só Jesus pode fazer muitas coisas. Agora, não é só você, não sou só eu. Então, se aceitamos, então nós optamos. Ninguém nos forçou a desempenharmos nenhum desses papéis. E estamos também livres para deixá-los quando quisermos. Então, para com essa. Se você tem esse discurso de, mas eu não posso deixar, porque aí fica culpando as pessoas, fica culpando a necessidade. Não, para com isso. Você está com síndrome messiânica se você pensa assim. Você acha que é o Messias. Jesus Cristo, o Messias só houve um. E ele não tinha síndrome messiânica, ele era o Messias. Ele é o Messias. Você não é. Então, para com esse negócio. Aí você pode deixar quando você quiser.
Ah, mas Deus vai me colocar numa cama doente, Deus vai cobrar de... Não vai, para com isso. Quem é esse Deus que você está falando? Não deve ser o mesmo Deus da Bíblia que nós cremos. Então, se você crê assim. No ministério, por exemplo, os liderados passam um bom período vivendo no ambiente que criamos como líderes. Então a pergunta é que ambiente é esse que você está criando se você acha que você está ali por obrigação? Na verdade, você queria largar, mas não está largando. Então, não. Tira esse discurso. Cai por terra. Você está ali porque você também optou. Você falou sim para Deus. Você almejou isso. E esse almejar não é pecado, não é errado. Há muita coisa em jogo e as pessoas contam conosco. Por isso que a gente tem que falar sim. Eu disse sim. Esse sim podia estar lá no meu subconsciente apenas. Eu estava com mais medo, mas em eu ter falado, tá bom, eu vou fazer. É o famoso só tem eu. Tá, mas eu vou. Mas no fundo estava... Eu opto por dizer sim. É uma opção, e você optou por dizer sim. O papel, então, do líder é extremamente exigente. E não tem essa, então, de falar assim, mas eu nem queria, agora estão cobrando tudo. É isso mesmo. Vão cobrar bastante mesmo. Vão cobrar. É um papel terrível, mas é o papel que nós optamos, dizendo sim. Nem que esse sim não tenha sido em alto, bom som, mas só em você estar aí já prova que sim. Deus optou, Deus deu a opção de quer ou não quer. Ele não te obrigou. Ah, mas um profeta, Deus não te obrigou. Estou falando de Deus, não estou falando do profeta. Sempre que duas ou mais pessoas se reúnem com um propósito, há uma oportunidade de exercer a liderança. Então, mesmo que você fale assim, não, mas eu só trabalha lá nesse departamento, ou nessa função, ou nessa área lá da igreja, eu e mais um, então. Mas é você quem está ali liderando, é você quem tem a responsabilidade, essa pessoa está te auxiliando, você já está assumindo uma liderança. Exercer influência sobre as outras pessoas, que é a verdadeira liderança, está disponível para todos, mas requer uma enorme doação pessoal. Então, você precisa doar você, doar sua emoção, doar seu querer. Pense nisso. Pare, em nome de Jesus, com esse negócio de, mas eu não queria, se me tirassem. Para com isso, para com isso. Ou então saia. Porque senão é esse clima que você vai deixar no grupo. O que é liderança, então? Afinal de contas, o que é? Partindo dos pensamentos de Hunter, e principalmente da Bíblia Sagrada. E o que é liderança, então, afinal de contas? É a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem, não de qualquer maneira, mas entusiasticamente, com vontade, visando atingir aos objetivos identificados como sendo para o bem comum. É as pessoas fazerem com vontade, sabendo que aquilo que elas estão fazendo não é por egoísmo, mas é para o bem de todos. E aí você vai ver que isso vai fazendo com que caia por terra aqueles objetivos egoístas. Porque se a pessoa estiver fazendo, porque eu quero ser aclamada, eu quero... Então, essas pessoas não vão conseguir ficar num grupo tentando dar essa de eu sou a queridinha, o queridinho, se verem que o grupo está conciso em um objetivo único para o grupo inteiro. Lembra dos objetivos? Glorificar a Deus, edificar a igreja, ganhar almas para o Senhor Jesus. São 3 fundamentais. Uma habilidade é simplesmente uma capacidade adquirida. Então, liderança é uma habilidade, é uma capacidade adquirida também. Eu falo isso porque tem gente que fala assim, fulano lá, ele é daquele jeito quieto, ele nunca vai ser líder. Líder nasce líder. Não. Tem gente que tem temperamento, que é um temperamento mais que se impõe, extrovertido. Se não, somente coléricos e talvez alguns sanguíneos seriam líderes. Mas na Bíblia Sagrada nós encontramos outros tipos de temperamento sendo líderes. Abraão não era nem colérico nem sanguíneo. Elias não era nem colérico nem sanguíneo. Um era
fleumático, nós temos Moisés, que era melancólico, mas mesmo assim assumiu uma liderança, nós temos Paulo, que era colérico, Paulo sim, Pedro, que era sanguíneo. Então, o que eu preciso é desenvolver essa capacidade de liderança, independente do meu temperamento. Liderança, influenciar os outros, lembra? Liderança é influenciar outras pessoas. Então, existem lideranças para o mal também. Então, liderança é influenciar outras pessoas. É uma habilidade que pode sim ser aprendida. Pode sim ser desenvolvida por alguém que tenha o desejo e pratique as ações adequadas. Então, a minha pergunta para você é: você tem desejo? Por isso que eu falei para você parar com esse negócio de não, eu nem queria, nem... Então, tá difícil. Começa a pensar diferente. Não é em vão que você está liderando. Então, deseje, põe seu coração, pratique as ações adequadas. Se liderar, então, é influenciar os outros, como desenvolver essa influência? É uma pergunta muito válida. Júnior, eu quero desenvolver essa influência. Então, sim, eu desejo, eu vou colocar aqui no meu coração, ou se você que já tem, eu quero agora afirmar ainda mais. Então, eu vou influenciar. Tá, mas como é que se desenvolve essa influência? Como levar as pessoas a fazerem o que desejamos? E o que nós desejamos? Agradar a Deus, glorificar a Deus. Nós desejamos edificar a igreja de Cristo. Nós desejamos ganhar almas para o reino. Como fazer com que as pessoas também entrem nesse propósito junto comigo? Uma boa resposta se inicia sabendo como o líder consegue envolver as pessoas do pescoço para cima, viu? Porque às vezes fala assim, mas eu criei um monte de atividade, está todo mundo fazendo do pescoço para baixo. Aqui não tá conseguindo ter nexo tudo aquilo. Essa equipe de liderança não está sendo gerenciada para os objetivos corretos? Então, é aí que se inicia uma boa liderança. Envolvendo as pessoas do pescoço para cima, em vez da antiga ideia de nós só queremos você do pescoço para baixo. O importante é você fazer. Não é. Liderança que só trabalha por causa de ativismo e atividades não é liderança realmente. Pelo menos não é o que a Bíblia mostra. E para compreender melhor como se desenvolve esse tipo de influência, é fundamental compreender a diferença entre poder e autoridade. Quando você tem um cargo, uma função, o cargo, a função te dá poder. Mas o poder em si não consegue fazer você ter uma boa liderança. Não consegue. O poder não lidera. O poder te coloca numa posição. É isso que faz. Te coloca numa posição. Mas não lidera. E se lidera, lidera da cabeça para baixo. Um dos fundadores da sociologia, Max Weber, escreveu há muitos anos um livro chamado A Teoria da Organização Econômica e Social. Neste livro, Weber enunciou as diferenças entre poder e autoridade. E essas definições ainda são amplamente usadas hoje. Uma coisa importante aí, do Max Weber. Ele foi um camarada que trouxe ideias fabulosas, até mesmo naquele período em que nós tínhamos Karl Marx só, falando um monte de coisa que você vai olhar assim e fala, puxa vida, ele está só querendo virar a pirâmide de ponta cabeça, acabou, ele quer só resolver com lutas de classes. O Weber veio e mostrou que não é bem assim, não é bem assim, não. Ele mostra coisas diferentes, tá bom? Ele não é 100% certo, não estou trazendo como 100% certo, mas ele traz umas coisas bem diferenciadas do Karl Marx, por isso nós vamos trabalhar Max Weber aqui, tá bom? Vamos ver resumidamente essas definições que o Weber trouxe. Primeiro, poder e autoridade. Ele falou sobre a diferença. Vamos dar uma olhada? Poder é a faculdade de forçar, é a faculdade de coagir alguém a fazer nossa vontade. Por quê?
por causa da nossa posição. Lembra? Poder coloca eu numa posição. É por causa da nossa força. Mesmo que a pessoa preferisse não fazer, ela faz. Mesmo que seja de má vontade. Então, na verdade, eu estou ali com bonecos. As pessoas fazem porque tem de fazer. E acabou. O mundo está cheio disso. Se você for olhar, o mundo está cheio disso. E entre nós, algumas igrejas. Em outras palavras, faça isso, senão... É só você observar bem. A pergunta que eu quero fazer para você, porque não adianta você fazer esse curso pensando na liderança dos outros apenas. Mas a base aqui é pensar na tua liderança. Você tem liderado pelo poder? Existe a autoridade. A autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazerem, olha que lindo, de boa vontade, o que queremos, por causa de nossa influência pessoal. Ah, claro que eu vou fazer. Puxa vida, o Júnior, ele serve a Deus. Ele não está pedindo isso porque ele se sente o maioral, não. É porque é bíblico isso, é porque é para o bem das pessoas. Eu vou me sentir bem também fazendo, porque, afinal de contas, eu vou estar trabalhando para o reino de Deus, como ele também está trabalhando. Então a pessoa faz de boa vontade. Às vezes ela pode até falar, puxa, Júnior, mas não tem como fazer de outra forma? Porque eu penso de outra forma. Vamos fazer dessa primeiro? Dá uma chance, vamos fazer dessa daqui. Aí você dá lá a justificativa, óbvio, eu faço isso na minha liderança, porque... Sabe por que eu vou fazer assim? Por causa disso, disso. Me ajuda nessa. Poxa, a pessoa vai fazer de boa vontade. Quero te fazer a pergunta. Você lidera pelo poder ou pela autoridade? Pense nisso. Alguém poderia estar num cargo de poder e não ter autoridade sobre as pessoas. Talvez você conheça alguém assim. Se você for bem sincero e estiver passando por isso, talvez você se veja nisso. E é muito importante nós pensarmos se nós temos só o cargo de poder. O cargo vai te trazer esse poder. Mas a gente não quer ter o poder. O poder ele já está lá, junto com o cargo. E depois que as pessoas descobrem que elas não precisam estar subjugadas a esse poder, aí perde-se totalmente a autoridade. Nós precisamos liderar pela autoridade. Ou ao contrário também, né? Uma pessoa poderia ter autoridade sobre outras pessoas sem estar numa posição de poder. Não tem o cargo, não tem a função, mas tem grande influência sobre as pessoas. Tem pessoas assim. Outro modo também de diferenciar poder de autoridade é nos lembrarmos que o poder pode ser vendido, o poder pode ser comprado, o poder pode ser dado a quem quiser, ou pode até ser tomado. A história mostra isso. E talvez também a história que nos circunda. As pessoas podem ser colocadas em cargos de poder porque são parentes, porque são amigas de alguém, porque herdaram dinheiro ou herdaram aquele poder. Pode. Mas não ter autoridade nenhuma. Isso não acontece com a autoridade. A autoridade não pode ser comprada, nem vendida, nem dada, não pode ser tomada. A autoridade, ela já diz respeito a quem somos como pessoas, ao nosso caráter e à influência que estabelecemos sobre as demais pessoas. A autoridade não depende de uma nomenclatura por causa de um cargo, por causa de uma carteirinha, por causa de uma função, ou porque somos amigos, parentes, ou temos mais isso ou mais aquilo. A autoridade é conquistada, a autoridade é mostrada no dia a dia, no nosso serviço, no nosso relacionamento interpessoal com essas pessoas. Quando tentamos usar o poder com os voluntários, eles não ficam muito tempo conosco. Alguns ficam, porque depende disso, porque são também pessoas doentes, porque são pessoas
necessitadas de serem masoquizadas. São sadomasoquistas que precisam disso. Mas pessoas mais comuns, que não passam por esses tipos de transtornos, não fica muito tempo, não. Eles só são voluntários em uma organização que satisfaz suas necessidades. E qual é a maior necessidade do cristão? Se é cristão mesmo, lê Bíblia, a maior necessidade é servir a Deus, é adorar a Deus, é trabalhar em prol do reino de Deus, edificando a igreja, ganhando almas, ajudando vidas. Essa é a maior necessidade. Entendamos uma coisa. Mesmo que as pessoas sejam pagas para fazer algo, podemos alugar as mãos dessas pessoas. Podemos alugar o cérebro, os serviços dessas pessoas. Podemos pagar por tudo mais, mesmo que não gostem de nós. Mas o que podemos dizer de seus corações, das suas mentes, do seu compromisso, da sua criatividade e de suas ideias? Esses dons não são comprados, pois são voluntários. Elas podem até criar algumas coisas, mas não estão criando do melhor que elas têm. Elas são forçadas. Não estarão fazendo por prazer. E se não estão fazendo por prazer, então elas não estão fazendo de verdade. Você pode até ser beneficiado temporariamente, mas chegará um tempo que todo esse prédio vai ruir. Vamos liderar. Liderar, influenciando as pessoas com as necessidades que elas têm. Vamos compreender também que existem alguns momentos em que se deve exercer poder. Não estou falando que não tem momento nenhum. Vai ter um momento de você usar do seu poder. Seja para colocar limites ou para dispensar uma pessoa má de um cargo ou função, aí você vai ter que usar realmente do poder. Porque às vezes a pessoa fala não, um grupo fala não, e você vai falar, olha, gente, eu sou o líder, eu preciso fazer isso. Então, vai ter um momento que você vai usar o poder? Sim, vai usar o poder. Use sempre a autoridade. Mas quando você vê que alguma coisa está fazendo você perder essa autoridade, você vai perder o rumo do grupo, o propósito de estar ali como grupo, aí vai ser necessário usar o poder. Contudo, quando precisar exercer esse poder, você, como líder, deve refletir sobre as razões que o obrigaram a recorrer a ele. Que não sejam razões egoístas, pessoais, que sejam razões realmente importantes, onde você olha e fala, puxa vida, eu precisei, porque não tinha outra saída. Jesus sempre usou autoridade. Um dia, no templo, ele usou um pouco do seu poder, só um pouco. E não foi nem poder sobrenatural. Foi poder como Filho de Deus, representando a salvação vindo ao mundo. Vindo ao mundo quando ele pega um chicote e sai derrubando bancas e fala, na casa de meu pai. Ele usa ali o poder. Vamos concluir isso? Mas podemos concluir que tivemos que recorrer ao poder porque nossa autoridade foi quebrada. E Jesus ali estava mostrando assim, eu tive que recorrer ao poder. Claro, ele falando ali, ele usou só o poder humano dele, mas para mostrar, vocês quebraram toda a autoridade de Deus na própria casa dele. Ou pior ainda, talvez não tivéssemos nenhuma autoridade. Jesus ali tinha, Deus sempre teve. Mas eu estou falando agora de você. Talvez você nunca teve autoridade e só percebeu nesse momento que foi quebrada a sua autoridade. Aí sim você vai ter que usar o poder para acalmar os ânimos e depois conquistar realmente a autoridade, porque a autoridade é conquistada. Liderar é conseguir que as coisas sejam feitas através das pessoas. Isso é liderar. E ao trabalhar com pessoas e conseguir que as coisas se façam através delas, sempre haverá duas dinâmicas em jogo: a tarefa e o relacionamento. Você não pode olhar para uma só. É importante fazer tarefa. Não estou nem aí para o que eles sentem, o que eles pensam, se estão tendo comunicação. Não, vamos fazer a tarefa. Nós temos uma atividade para fazer. Mas estão se matando, estão brigando, estão se xingando, estão brigando para ver quem faz e quem não faz.
Não tem o porquê tá fazendo então. Não tem o porquê ter aquela atividade. Mas também não adianta só fazer o relacionamento. Todo mundo está sempre feliz, sempre comungando, sempre festinha, sempre oba-oba, sempre atividade. Mas o que vocês estão fazendo realmente pelo reino? Realmente que dá para colocar assim num gráfico, falar, realmente vocês estão conquistando o terreno? Não, é só para todo mundo se divertir, é só aleluia, glória a Deus e oba-oba, é só isso. Não pode, existe essa dinâmica entre a tarefa e o relacionamento e a tarefa. É comum o líder perder o equilíbrio, se concentrando apenas em uma das dinâmicas em detrimento da outra. Então, a chave para a liderança é executar as tarefas enquanto se constrói os relacionamentos. Vamos fazer as tarefas? Vamos. Você tem um projeto, então vamos cumprir os projetos. Mas veja se isso também está gerando relacionamento, um bom relacionamento entre as pessoas. Famílias saudáveis, igrejas saudáveis, vidas saudáveis falam de relacionamentos saudáveis. Dê uma olhada se as suas atividades estão gerando esta saúde nas famílias, na sua igreja, na vida das pessoas. Os líderes verdadeiramente grandes têm essa capacidade de construir relacionamentos saudáveis nas atividades que estão sendo feitas pelo grupo. Qual é, então, o ingrediente mais importante num relacionamento bem-sucedido? A resposta é simples: confiança. Se não há confiança, não há um bom relacionamento. Se você não confia na pessoa que está na sua equipe de liderança, não há um relacionamento. Se você é alguém que está ajudando uma equipe de liderança e você não confia, então não há um relacionamento. O que nós temos que desenvolver no grupo, e principalmente na equipe que nos ajuda na liderança, é confiança. Se não há confiança, não há um bom relacionamento. Sem confiança, é difícil. Se não, vamos falar que é impossível conservar um bom relacionamento. Isso acontece em relacionamento casal, namorado, noivo, igreja, patrão e funcionário, daí por diante. A confiança é a cola que gruda os relacionamentos. Se não tivermos certeza disso, vamos fazer uma pergunta para nós mesmos. Quantos relacionamentos bons temos com pessoas em quem não confiamos? Eu estou falando de relacionamento bom. É isso aí. E a confiança vem do fato de uma pessoa ser confiável. Eu confio porque a pessoa ela é confiável. Ela se faz confiável. Não é só porque eu quero. A pessoa está fazendo um monte de coisa ali errada, ela faz um monte de coisa que eu posso desconfiar, falando, eu vou depositar a confiança mesmo assim porque eu quero. Não, é porque ela é confiável. Você tem provas de que ela é confiável. Para isso, nós vamos ajudar o nosso grupo, sendo líderes, a que eles sejam pessoas de confiança nesse grupo, sendo nós também pessoas de confiança. Até a próxima aula.